Curve a sua cabeça, vamos orar enquanto as crianças vão para os ministérios. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Obrigado, Senhor Deus, por vivermos esses céus abertos nesse dia que o Senhor preparou para cada um de nós, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito se mova com liberdade, que o Teu Santo Espírito se mova com autoridade, para que possamos entender o propósito do Senhor. Nós estamos celebrando essa festa bíblica, Pentecostes, Senhor Deus. E tenho certeza que depois deste mover, o extraordinário do Senhor se moverá em cada coração. Eu oro pedindo a Tua presença gloriosa neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, eu queria chamar a equipe do teatro. Vem cá, por favor. Eu queria que nós pudéssemos dar uma linda salva de palmas a essa equipe linda. Olha, vem aqui, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Louvado seja o Senhor, né? Por todos eles. O Jean e a Mari, líder desse ministério. Jesus, que faz parte integrante também, né? Sabe que recentemente eu falei com o Peu. Falei, Peu, nós temos que reapresentar aquele... Vai apresentar, né? Estão preparando aí, em que a gente faz a celebração da ceia, né? Meu Deus, aquela ceia. Meu Deus do céu, aquilo lá foi lindo demais. Prepare-se. Prepare-se, tá vendo? E muito obrigado pela dedicação, pelo empenho. Eu vejo eles aqui, nesses dias antes de teatro, todas as noites. É um tal de entra, dispara alarme, restaura alarme. E empenho, e saem tarde da noite daqui, ensaiando, se dedicando, né? Para poder fazer o melhor para o Senhor. Eu louvo a Deus. Quem sabe você está aí, sentado, e você tem esse talento, esse dom, porque isso é um dom, né? Isso é um dom. Eu quero dizer, Larissa e Peu hoje, vocês dois, meu Deus do céu, arrebentaram. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Os dois não mandaram muito bem? Glória a Deus. Quantas e quantas Cláudias não existem por aí, né? É verdade, eu conheço umas. Tem Cláudio também. Cláudios. Eu conheci uma pessoa assim. Depois que eu me converti, a pessoa falou assim: ai, que bom que você se converteu, eu também sou cristão. Eu falei, você é? Ela falou, sou. Eu falei, então por que você nunca falou de Jesus para mim? Eu perguntei isso para ela. Não, e ela ainda falou assim, eu sou pastora. Eu falei, você é pastora? É. Então por que você nunca falou de Jesus para mim? Eu era dono de restaurante, e ela era uma cliente, ela, o pai, a mãe, todo mundo. E a gente conversava bastante, né? Como comerciante. Depois que eu me converti, eu descobri que eram tudo pastores. Mas eu não sabia antes, porque ninguém deu sinal de que era crente, né? Então, contando isso porque de fato é uma realidade, né? Às vezes nós estamos lá escondidos, temendo alguma coisa, mas não tem o que temer, porque Deus é conosco. Amém? Deus é com você. Não tem o que temer, muito pelo contrário. Tem muitas Márcias que estão aí em algum momento precisando ser socorrida, precisando de um auxílio. Muitas vezes essas Márcias, elas chegam aqui na igreja, são socorridas, são transformadas, são tocadas, recebem o milagre, vivem o extraordinário. Mas muitos não conseguem chegar até aqui, precisam ser trazidas. E a maneira de que Jesus encontre o coração delas é através de você, através de mim, através de você, fazendo o trabalho que é necessário para que isso aconteça. Amém? Então, se você, quem sabe, tem algum talento e algum dom e gostaria, eu já faço pedido, né? E gostaria de participar do Ministério de Teatro, é bom, né? Porque a gente quer cada vez mais, porque isso dá bastante trabalho. E eu falo para o Jean, tem que ir rápido, tem outra peça. Jean, tem a outra. Eles quase não respiram, né? Então, que o Restaurarte possa crescer e ter equipe para fazer teatros, né, diferentes e assim por diante, para que a gente sempre possa ter apresentações dentro da igreja e também apresentações fora da igreja, apresentações evangelísticas, para a gente falar do amor de Jesus através da arte. Então, se você quiser fazer parte, procure o Jean e a Mari, né?
os líderes do teatro. Jesus está sempre ao lado, viu? O tempo todo. Amém? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles? Glória a Deus, Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Ó, nós estamos precisando de pessoas talentosas que sabem cantar. Porque aqui tem quem sabe interpretar, quem sabe dançar. O pessoal estava dançando hoje. E também nós precisamos de gente que saiba cantar, né? Para dentro do teatro estar interpretando e cantando. Porque os levitas são meio tímidos aqui da igreja. Eles ficam tudo escondidinhos, eles vai cantar, se esconde atrás do microfone. Estou brincando. Mas eles não querem participar do teatro, né? Quer dizer, muita tarefa. Mas, se você tiver esse talento, procure o irmão Jean, tá bom? Ele vai te dar um treinamento, fogo do céu, poder do Espírito Santo. Aí você vai tremer na terra, né? Aí vai estar preparado para trabalhar. Amém? Deus te abençoe, te amo, viu? Glória a Deus. Benito, nossa gratidão. Está fazendo para agradecer ao Benito, está lá atrás. Nossa gratidão, Benito. Quem mais precisa agradecer? O pessoal do som, o Edson, do louvor, o pessoal da dança. E o pessoal, é tudo servo. Tudo servo. Nós estamos aqui para servir. Glória a Deus. Ontem eu estava em Extrema, sul de Minas, ministrando numa igreja, um congresso para homens, né? E quando eu cheguei lá, o rapaz me apresentou tudo, e eu disse para eles assim: queridos, é um prazer poder estar aqui com vocês, mas, como o rapaz disse, nós vamos receber aqui o apóstolo. Eu falei, então, se eu tenho essa função de apóstolo, então eu sou servo de todos. Porque quanto mais nos lhe é dado, também, mais nos é exigido. E Jesus nos trouxe essa função. E Jesus foi o servo, o maior de todos os servos. Porque quando foi ali paparicado até pelos apóstolos, ele disse assim: não, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E aí Jesus mandou entrar uma bacia d'água, jogou a toalha sobre os seus lombos e lavou os pés dos apóstolos, ensinando eles: se vocês me amam e andam comigo, então assim vocês também farão. E é isso, essa é a nossa missão. E eu louvo a Deus por todos que trabalham na igreja, participam do ministério de louvor, da mídia e tantos outros ministérios que tem da igreja, que se dedicam, que se esforçam para a gente poder pregar o evangelho e a palavra do Senhor encher o nosso coração e você ser ministrado. Quantos saem ministrados daqui nesta manhã? Glória a Deus por isso. Eu quero lhe dizer, querido, que isso é só o início que Deus ainda fará na sua vida. Quem sabe você está aqui no seu processo, no seu início de conversão. O meu início de conversão foi algo interessante. Eu era uma pessoa muito preconceituosa. Eu tinha muitos defeitos. Muitos traumas. Os preconceitos, eles nasciam das minhas crenças limitantes e dos meus traumas que tinha vivido na minha adolescência, infância, no meu crescimento, na minha juventude. Mas quando Jesus entrou no meu coração, tudo se tornou diferente, porque a verdade vem, e é muito forte o versículo: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Porque quando a verdade de Deus entra em nosso coração, nós somos libertos, nós somos livres, nós passamos a viver o extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Porque muitas vezes as pessoas, elas realmente têm um estereótipo a respeito do cristão, do crente, né? E cria os pré-conceitos. Então eles estabelecem conceitos, muitas vezes sem ter base nem porque estabelece, não tem base daquilo, mas estabelece e tomam as inverdades que se ouve ou que se vê e torna aquilo algo como se fosse verdadeiro em sua vida. Eu quero lhe dizer, se você quiser conhecer a verdade, ela se manifestará no seu coração. O nome dele é Jesus. E Ele quer te sarar, te curar, te restaurar e te mostrar o quanto você é especial, o quanto você
possivelmente tem falha, enquanto você tem traumas que estão te impedindo a viver o sobrenatural que Deus preparou para você. Amém? Para isso você precisa só abrir o seu coração. Você precisa se desarmar. Às vezes nós nos armamos sem saber o porquê nos armamos contra o reino ou aquilo que vai ser apresentado. Olhamos uma coisa e outra e fazemos um julgamento. Queremos se tornar juízes do reino dos céus. Quem é você para dizer a respeito de Deus? Que nem disse a Bíblia: quem sondará os pensamentos do Eterno? Quem conhecerá o coração de Deus? Antes desse mundo ter sido criado, Deus olhou para você, escreveu a sua história, escreveu todos os seus dias. Salmo 138 fala a respeito disso. Tem uma linda história de vida que Deus já preparou para você. E por isso que você está aqui. Quem sabe que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo está te atraindo. Não foi seu cônjuge, seu amigo, seu parente, né, que te trouxe aqui. Eles só foram usados como a Cláudia foi usada para falar com a Márcia. E eles só foram usados por Jesus, porque Jesus quer ter um encontro com você. Ele quer mudar a sua história. Dia após dia você não percebe, mas Ele está desmontando o que está dentro do seu interior. Porque dentro do seu interior tem dor, dentro do seu interior tem sofrimento. E Ele quer tirar tudo isso de você. Ele disse isso, o profeta Isaías. Ele quer tirar essa tristeza e te dar alegria. Ele quer tirar esse sangramento que está dentro do seu coração, da sua alma, e te levar a viver a paz que excede todo entendimento que só Ele pode nos dar. Por isso, o meu conselho para você é: abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo possa trabalhar em você. Quando eu, pastor, prego uma palavra desse altar, essa palavra ela entra em diversos corações. Então todos me ouvindo aqui, um coletivo, 500 pessoas me ouvindo. Mas a palavra ela é especial. Ela não é igual para você como é para o seu irmão, como é para a pessoa que está ao lado de você. O Espírito Santo está falando com você de uma forma especial. O Espírito Santo está falando ao seu coração de uma forma especial. O que nós precisamos é parar para ouvir o que Deus está falando e entender o propósito. Nós estamos hoje celebrando uma festa especial, uma festa que por Ele foi designada, a festa de Shavuot. Diga Shavuot. Isso. Esse é o nome hebraico desta festa. Shavuot, ela deriva da palavra Shevá, que quer dizer 7. Por que 7? Porque essa festa acontece 7 semanas após a celebração da Páscoa, que é a celebração de Pessah. 7 semanas depois, Deus designou o povo que celebrasse essa festa, que conhecida muito por nós, chamada de Pentecoste. Pentecoste é a palavra grega para Shavuot. Vem de Pentecoste, que vem de Penta, de 50 dias após, que é aproximadamente as 7 semanas depois da celebração de Pessah, da Páscoa. E essa festa é a festa que dá início à colheita. É o início de uma colheita. Esse é o relógio de Deus. Esse é o relógio de Deus. Diferente do nosso relógio, do nosso cronos, do nosso calendário, e que a gente tem tantas coisas, né? No seu calendário tem o seu aniversário que você fica esperando, tem o aniversário da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu cônjuge, o aniversário dos seus filhos, tem tantas coisas importantes que fazem parte
e que mudam a sua história. Cada aniversário celebrado, quando toda a família chega lá, você se sente tão importante, tão feliz, né? A Thaís fez aniversário antes de ontem, né? Parabéns, Thaís do Fernando fez aniversário. E aí quando as pessoas celebram o nosso aniversário, a gente fica feliz e começa a viver um novo ciclo. Aí a gente faz conta, meu Deus, fiquei mais velho. Eu não fiquei mais velho, eu fiquei mais novo. Mais novo está perto da eternidade. Mais novo perto da eternidade, porque viveremos a eternidade com Deus. Para isso precisamos colocar a nossa fé e o nosso coração nisso. Mas isso muda e começa um novo ciclo em nossa história. E hoje, celebrando o Pentecoste, começa um novo ciclo na sua jornada. Esse é o relógio de Deus, e essa festa também conhecida como a festa das primícias. Porque as pessoas, ao iniciar os frutos, a colheita dos frutos, eles pegavam os primeiros frutos e traziam ao templo, e louvavam ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, foi um Deus provedor. Porque se não vier a chuva do céu, não há colheita. Se a terra não for forte e dá força à semente que foi plantada, não há como se alimentar. É claro que nós não estamos no interior, não estamos falando para fazendeiro aqui não, nós somos mais da cidade, né? Eu estava lá em Minas, tinha uns homens lá que você olhava e falava assim, esse aí é da roça, né? Esse aí é plantador, é fazendeiro, né? Mas nós não, nós somos da cidade, mas a colheita da mesma forma. Se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não nos der vida, se o Senhor não nos dá o fôlego da vida, e sabedoria e sanidade para a gente poder trabalhar, não haverá provisão sobre nós. O Senhor é quem libera toda a provisão vinda do céu. E quando nós nos empenhamos, por exemplo, nesse culto de manhã, em vir celebrar Pentecostes, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, nós te louvamos, nós estamos aqui entregando as nossas primícias ao Senhor, que é o nosso coração, de coração aberto, para viver a colheita que o Senhor tem preparado para nós. A primeira festa, e as festas foram instituídas, o início de Pessah aconteceu quando o povo estava escravo no Egito. E naquele dia, Deus arrancou o povo do Egito com mão forte, aproximadamente 3 milhões de pessoas que estavam escravas por Faraó, e ali celebraram a Páscoa e foram em direção ao deserto, cruzaram o Mar Vermelho, entraram no deserto, seguiram até o pé do Monte Sinai. No Monte Sinai o povo assentou as suas tendas, estavam ali todos ricos. Eles eram escravos, mas ao sair os egípcios deram tudo, deram ouro, deram prata, deram vestes preciosas, e o povo saiu com a provisão da escravidão, de todo o trabalho que foi escravo por todo aquele tempo. Chegaram ao pé do Sinai, e ali estava completando praticamente 50 dias, Moisés estava no monte, no topo do Sinai, falando com Deus, e quando Moisés desceu, trouxe com ele a tábua dos 10 mandamentos. Ali foi a primeira colheita. Eles não tinham que semear, eles não tinham que entregar na terra, eles não tinham que pôr na terra, eles não tinham o que seriam a provisão deles. Mas Deus estava dizendo, vocês não plantaram, mas vão colher, porque do céu está vindo a provisão. E a primeira provisão que eles receberam para o início de uma colheita em Pentecostes foi a palavra. Foi a palavra de Deus. Por que a palavra? Porque ela nos dá autenticidade, ela restaura a nossa identidade. Um povo escravo, perdido, porque estavam na escravidão. Não é diferente dos nossos dias. Quantos estão perdidos na escravidão do pecado, amarrado, aprisionado, com o coração ferido, machucado, magoado, vivendo os traumas, vivendo a vingança, a raiva, a mágoa. Mas o Senhor quer nos libertar dessa escravidão, e vai nos entregar a palavra, que é a primeira semente. E aí começou uma grande colheita, porque essa semente mudou a identidade. Agora nós sabemos quem somos. Nós somos de Deus. Deus é o meu Pai,
Jesus, meu Salvador, morreu e entregou a sua vida na cruz, derramou seu sangue para me dar uma nova vida. Você é uma pessoa especial e Ele te ama. Hoje Deus inaugura um tempo novo na sua história. Deus vai restaurar a sua identidade. E depois dessa restauração vai começar uma colheita extraordinária. Você vai reviver essa colheita. Você vai viver essa colheita nas suas emoções, no seu sentimento. Este ano ainda você vai ver, porque você está celebrando. Então, pelo poder da fé, você tem o direito hoje de viver esse sobrenatural. A palavra de Deus. E assim, depois daquele deserto, eles foram celebrando, depois entraram na terra prometida, e por anos celebrando, até que veio Jesus. E também na época de Jesus, eles celebravam as festas, e a festa de Shavuot, conhecida a festa de Pentecoste. E Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos, e isso está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles deveriam ali, eles ficando em Jerusalém, eles seriam cheios do Espírito Santo. E Jesus diz assim: recebereis o poder do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que há de vir sobre vós, e recebendo esse poder, vocês se tornarão testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Testemunhas de que Deus é bom, porque o Espírito Santo agora habita em nós. E quando o Espírito de vida, o Espírito do Deus Altíssimo habita em nós, nós não conseguimos nos fechar. Nós precisamos falar desse Jesus, nós precisamos falar desse amor, nós precisamos compartilhar esse bem que Deus tem feito conosco. Quem entende e quem crê, diga amém. E exatamente ali na festa das primícias, na festa de Shavuot, na festa conhecida como Pentecoste, os discípulos estavam reunidos num cenáculo. Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha se ressuscitado, já tinha aparecido para eles 50 dias depois, porque a crucificação aconteceu na Páscoa. 50 dias depois, todos estavam ali reunidos no cenáculo, e de repente veio sobre eles como um vento impetuoso, figuras de línguas de fogo, e aquilo desceram sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, como relata Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: cumprindo-se o dia de Shavuot, ou de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e estavam ali aproximadamente 120 pessoas, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então o Espírito é quem nos direciona, o Espírito de vida é quem coordena a nossa história. O Espírito Santo, e quais são os objetivos do Espírito de Deus em nos guiar? O primeiro é preencher em nós, preencher o nosso vazio, preencher o nosso coração. Não há uma pessoa mais especial na sua vida que o Espírito Santo. Ele te conhece, Ele te formou. Ele, quando os seus pais se conheceram ali na intimidade, e naquele dia que Deus determinou que aquele óvulo iria vingar com aquele espermatozoide dentro, quando começou aquele processo fisiológico dentro do ventre da sua mãe, o Espírito Santo veio e soprou fôlego de vida, e seu coraçãozinho começou. O milagre da vida. Só Ele pode dar. Só Ele. E assim Ele fez porque Ele te conhece.
Ele te conhece antes que qualquer pessoa te conhecesse. Ele te conhece antes da sua própria mãe saber que você estava lá. Ele te fez e Ele te formou. E Ele conhece o seu interior. E Ele quer preencher você com a presença dEle. Porque muitas vezes o pecado, os traumas, a vivência lhe afastaram. O Espírito Santo você foi se afastando dEle. Mas hoje Ele quer te trazer de volta. Ele quer preencher o seu interior. Ele quer te fazer mais forte, mais maduro, mais preparado. Ele quer pegar você pelas mãos para caminhar essa jornada. Ele quer guiar os seus passos, Ele quer guiar os seus pensamentos, Ele quer guiar o seu coração. Porque Ele te conhece, Ele compreende, Ele te entende. As pessoas ao redor de você podem não te entender. As pessoas podem achar que você é meio melindrosa, ou meio melindrado. As pessoas podem achar que você é meio esquisito. Alguns são meio louco. E quem não tem um pouco de neurose na vida? Quem não é tão louco assim, né? Mas as pessoas podem fazer diversos julgamentos. E você pode até questionar o que as pessoas pensam de você. Mas eu quero lhe dizer, o Espírito Santo não, Ele te conhece. Foi Ele que te fez. Ele sabe quem você é, e o poder dele tem te atraído a este lugar, e ele tem te atraído a este lugar porque ele quer mudar a sua história, ele quer mudar o seu futuro, ele quer te dar um futuro de excelência, ele quer te mostrar o caminho da verdade, ele quer te levar à excelência do seu reino, ele quer preencher o seu coração, ele quer tirar a tristeza que está dentro de você, ele quer tirar esse trauma que está te ferindo, e que está te consumindo, quem sabe te deixando mais doente. Hoje ele quer mudar a sua história. Ele vai derramar sobre você poder. Foi o que Ele declarou em Atos 1:8, que viria sobre você o poder do Espírito Santo. Poder para vencer, poder para suportar os dias maus, poder para saber como ser resiliente nas adversidades, poder para poder ajudar o próximo, poder para ajudar a sua própria casa, e principalmente poder para você poder se ajudar, para que você possa entender o perfeito plano do Senhor. Uma mulher que sofria de uma enfermidade já há 12 anos, 12 anos enferma, 12 anos sofrendo, gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos na sua época, não tiveram sucesso. Ela sofria de um fluxo de sangue contínuo, era consumida. Naquela época, a mulher que sangrava, ela era tida pelos judeus, por causa da lei, como uma mulher impura, porque ela podia contaminar as outras pessoas, e então ela não podia andar na sociedade. Era uma pessoa solitária, isolada, desesperada, à busca de algo que pudesse mudar a sua história. Ela fez de tudo o que podia. Ela usou a sua força, o seu recurso, o recurso de sua família, mas nada daquilo mudou. Mas ela de repente ouviu que ali estava passando, no bairro dela, um homem chamado Jesus. Ela não teve dúvida. Ela pensou: se tão somente eu tocar nele, porque eu ouvi falar, ele passou por Jerusalém, ele passou por Tiberíades, ele passou por Decápolis, e eu ouvi falar que ele está curando, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os leprosos são curados. Se ele cura a lepra, então ele pode me curar. Eu sei, se eu tão somente conseguir tocar na orla de sua veste, tudo vai ser diferente. E assim foi. Jesus passando, caminhando naquele local, mas uma multidão ao seu redor, muitas pessoas ao seu redor. Ele não sabia qual caminho, aquela mulher não sabia que caminho ela poderia seguir, porque ela poderia ser julgada e apedrejada, ela não poderia pela lei caminhar no meio do povo, ela tinha que viver no seu isolamento, porque ela tinha uma doença que poderia contaminar as pessoas. Isso é tão sério que nós vimos isso na pandemia. Nós vimos pessoas serem algemadas,
retiradas de seus lugares, na China até de suas casas, colocados em abrigos, por causa de um vírus. Não era diferente naquela época, mas ela tinha que tomar uma decisão, e no coração dela batia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, na orla de suas vestes, eu serei curada. E aí então, quando Jesus estava passando, ela tomou a decisão e ela saiu, ela partiu, ela se lançou. É necessário a gente se lançar em Jesus para viver o milagre. É necessário a gente romper os paradigmas, os dogmas dentro do nosso coração, para conhecer a verdade que se chama Jesus. E ela se lançou e ela foi na direção dele, e a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos ao redor disseram: Jesus, a rua está cheia, todos estão te tocando, o negócio está apertado. As ruas na Galileia, na cidade onde essa mulher vivia, não eram ruas compridas. A gente tem uma interpretação de rua de hoje, né? Passa 2 carros, passa caminhão, não. As ruas de lá eram menor que esse espaço aqui do púlpito nas cadeiras, um pouco menor. Então Jesus passava e uma multidão, era tipo uma viela, e Jesus passando e uma multidão de gente apertando, e os discípulos disseram assim: Jesus, está todo mundo te tocando, está todo mundo te puxando, todo mundo querendo falar, e aquela multidão querendo ser curada por Jesus. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou de um modo diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Nós precisamos nos lançar em Jesus ao ponto de extrair o poder do céu para as nossas vidas. Por isso que cada um vive uma experiência diferente. Por isso que cada pessoa está vivendo uma forma diferente da outra. Nós precisamos entender isso e nos lançar em Jesus, para experimentar o poder que vem do alto, porque todo o poder vem do alto, de Deus, do nosso Pai. Quem está me entendendo? E com isso, aquela mulher foi curada, a fé foi estabelecida. Ele olhou para ela e disse, ele começou a procurar: não, alguém me tocou. E ela se lançou, ela não tinha como se esconder, e disse: Senhor, fui eu que te toquei. E ela explicou para ele: eu sofria desse dano, eu estava com esse problema, eu gastei tudo que tinha, eu tentei de todas as maneiras, mas eu sabia que se eu tocasse no Senhor, eu seria curado, seria curada. E ela disse: eu me sinto curada, eu já estou sentindo, foi estancado o sangramento, não estou sentindo escorrer nada. Jesus olhou para ela e falou assim: filha, a tua fé te salvou. Porque o poder de Deus gerará fé em nós de uma forma extraordinária. Fé para vencer, fé para conquistar, uma fé para viver o sobrenatural, porque o reino de Deus é estabelecido pelo sobrenatural. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E Tiago 2, 22 diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Por isso que nós precisamos fazer a obra do reino. Por isso que Cláudia foi ali tão incentivada por Jesus a sair do seu casulo, a sair da sua caverna, a olhar para o seu próximo. Porque Jesus foi questionado a respeito dos mandamentos que foram entregues em Shavuot, os 10 mandamentos, lá no deserto. E Jesus disse assim: 2 mandamentos vos dou. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se estabelece o reino. Os 10 mandamentos se encaixam dentro desses 2 mandamentos. Porque 4 dos 10 mandamentos falam sobre o relacionamento do homem com Deus. E os outros 6 restantes dos mandamentos falam do relacionamento do homem com o seu próximo. Então isso se resume ao reino. Por isso que muitas vezes nós precisamos entender esse poder e essa fé, e permitir que essa fé alcance o nosso coração, ao ponto da gente viver a plenitude do reino dos céus, do reino de Deus. E essa plenitude, ela começa com a gente vivendo um amor incomparável ao nosso Deus,
que nos amou primeiro, e que por mim e por você se entregou, e que por mim e por você se lançou naquela cruz, morreu por mim e morreu por você para nos dar vida, e a vida em abundância. E o segundo ponto, a gente entender que é o resultado desse pleno amor em Deus. O resultado desse pleno amor em Deus, Deus nos preenche de uma forma tão grandiosa, que isso não fica mais em nós. Isso precisa ser declarado para o mundo, isso precisa ser exposto, isso precisa ser dito, porque perto de mim tem alguém sofrendo, perto de você tem alguém doente, perto de você tem alguém precisando de uma palavra. Você olha, essa pessoa está tão calada ali, mas eles estão calados, sofrendo na solidão, no anonimato. Mas quando você expõe, porque Jesus disse que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então quando você expõe isso, a luz se manifesta, e as pessoas procuram a luz e dizem: eu preciso disso, eu preciso dessa oração, eu preciso porque eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, por aquilo outro. E aí você começa a viver a plenitude do reino, porque você ama tanto a Deus, que Deus está tanto dentro de você, o poder do Espírito Santo está tanto dentro de você, que isso não ficará guardado, escondido em você, mas será exposto ao mundo, um mundo que está sedento, um mundo que está perdido, e um mundo que está precisando conhecer essa verdade, a vida e o caminho que os levará para o céu. Por isso Jesus disse em Mateus 10, 7 e 8, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E Jesus disse para os discípulos: vão, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça vocês receberam, e de graça vocês vão compartilhar. Hoje se inicia uma nova colheita nessa igreja. Hoje se inicia um novo mover sobrenatural. Deus está mudando a nossa história. Eu um dia fui alcançado. Um dia eu fui alcançado. Um jovem perdido nos vícios, cheio de traumas, tímido, cheio de pré-conceitos a respeito da igreja evangélica. Mas o Espírito Santo me alcançou, porque Deus me escolheu. Deus também escolheu você. E quando a verdade me alcançou, tudo se tornou diferente. E hoje estou aqui, servo de todos, com uma chamada ministerial, mas fazendo a coisa mais valiosa desse mundo, que é tocando vidas por meio do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho, e transformando famílias. Eu vejo famílias sendo mudadas, eu vejo os enfermos serem curados, eu vejo famílias sendo restauradas, eu vejo os casamentos sendo construídos, eu vejo pessoas traumatizadas sendo libertas, sendo livres. Eu vejo a glória de Deus se manifestando na vida das pessoas, e não há coisa mais valiosa do que isso. O Senhor Jesus está te chamando também, querido, para viver este mover e para ser ousado. E para encerrar, por esse mover, e depois deles serem cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, versículo 31, eles estavam reunidos, orando, e aí moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você tenha um momento seu com Deus. Um momento único. O Espírito Santo, que te conhece, que entende o seu coração,
se manifesta hoje neste lugar. Se manifesta trazendo vida. Se manifesta trazendo restauração, transformação. Mas principalmente, Ele se manifesta trazendo salvação. A salvação do reino. A salvação para as nossas vidas. Se você que está aqui hoje, nesta manhã, escute. Eu acredito, você é uma pessoa inteligente. Você tem ouvido falar de Jesus. Jesus não é uma mudança de religião. As religiões vão levar muitas pessoas para o inferno. Religiões causam guerras, brigas, intrigas. O reino de Deus não é isso. Você tem ouvido falar. Há um caminho, e um único caminho. E é por meio dele. Foi por isso que ele veio. Para morrer na cruz. Para levar sobre ele os nossos pecados e dores. E derramou seu sangue. Porque um sangue do justo precisava ser pago para nos comprar da escravidão do pecado. Mas esse sangue só tem validade sobre nós quando nós o reconhecemos por meio da fé. Pela fé sois salvos. Pela fé. E o pela fé é um ato público, onde nós declaramos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Eu fiz isso um dia. Estava aí sentado como você, ouvindo tudo. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Foi a melhor decisão de toda a minha vida. Porque a partir dele todas as coisas foram feitas novas. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5,17. Se está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, viraram passado. E tudo agora se faz novo. Novo. E isso começa no primeiro passo, entregando o nosso coração para Jesus. E Paulo disse que nós devemos fazer isso publicamente. Por que publicamente, pastor? Porque quando Cristo subiu aquela cruz foi publicamente. Ele se expôs publicamente. Ele sangrou publicamente. Ele não estava vestido, ele estava nu. E publicamente exposto à vergonha, para tirar de nós a vergonha, para nos dar a vida. Você que está aqui nesta noite, nesta manhã, perdão. E você está aí no seu lugar, sentindo no seu coração: eu não fiz isso, pastor, mas eu quero fazer isso, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver a salvação, eu quero viver o reino do céu, eu quero entender. E eu quero lhe ajudar a você viver isso, a entender tudo isso. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Se sim, levante sua mão que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero fazer essa oração por você. Amém? Tem alguém? Aquele jovem levantou a mão, é isso que eu estou vendo? Se você quer, levante sua mão alto que eu não consigo te enxergar. Agora estou te vendo lá. Quem mais gostaria de fazer isso? Pastor, eu nunca fiz isso publicamente. Eu gostaria de fazer isso hoje. Tem mais alguém que gostaria? Mais alguém? Isso não quer dizer que você não tenha Deus no seu coração. Uma das coisas que eu pensava foi: mas eu tenho Deus no meu coração. Você pode sim pensar que você tem Deus no coração, mas a hora que você tomar essa atitude de levantar a sua mão, será diferente. Porque o seu nome será escrito no livro da vida, e o Espírito Santo virá sobre você. O que você tem no seu coração é conhecimento a respeito de Deus. Mas para viver uma mudança, você precisa se entregar a Ele. Você quer fazer isso? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Te vejo. Tem mais alguém? Não deixe que nada te prenda. Você é uma pessoa especial. Deus morreu por você, entregou a vida por você. As duas que levantaram a mão, eu quero orar por vocês. Vocês podem vir aqui? Pode vir com o bebezinho no colo mesmo. Você que está aí no seu lugar, você está com vontade de estar aqui, você não está se permitindo viver isso. Por quê?
Quais são os seus medos? O que você teme? Eu posso te garantir, Jesus vai curar suas feridas. E você vai me dizer isso: pastor, Jesus curou as minhas feridas, eu tinha medo de ir lá, eu tinha medo do que Jesus podia fazer, e Ele fará na sua vida. Ele está cuidando de você, mas você precisa sair daí, dar o seu passo de fé e vir aqui, para que Ele possa mudar a sua história. Que linda a sua decisão. Vem cá, filha. Glória a Deus. Mas alguém precisa fazer isso? Quem sabe você está aqui e você já fez isso um dia, você já entregou seu coração para Jesus, mas por qualquer motivo você se distanciou, você ficou longe de Jesus, você permitiu que se distanciasse. O porquê que você se distanciou não importa, porque Jesus não está aqui para nos julgar, Ele está aqui para nos salvar. Mas se você sente no seu coração: pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus, isso, saia do seu lugar e venha à frente, porque é um processo seu com Deus. Se você precisa se reconciliar com Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você. Tem mais alguém? Agora é a hora de você dar um passo de fé. Se você precisa, vem. Isso, filha, vem. Se você está sentindo, é pelo poder do Espírito Santo, pode vir. Essa é uma decisão sua. Eu não posso tomar ela por você. Se eu pudesse, eu iria de novo. Eu iria quantas vezes fosse necessário. Porque nos dias que fizeram o meu convite, eu me resisti. Eu resisti como você resistiu. Mas teve um momento que eu não pude resistir mais. Por que você resistiu, pastor? Porque eu tinha traumas, porque eu tinha vergonha, eu tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas na minha vida. Mas eu posso te garantir, isso é o meu testemunho: o dia que você sair daí e vir até aqui, você vai viver um extraordinário. Eu quero orar por vocês. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração e eu lhe peço, me perdoe pelos meus erros. Eu declaro hoje que o Senhor é o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz para me salvar. Amém. Eu vou orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa as tuas filhas, Senhor Deus, que estão aqui hoje diante do seu altar, Pai. Nos abençoe de uma forma poderosa, Senhor Deus. Traga vida sobre esses corações. Traga o teu poder, a unção do Senhor. Nos abençoe, Pai, com uma unção poderosa. O teu Santo Espírito repouse sobre eles agora, Senhor. Vem, Espírito Santo, traga a vida do Senhor sobre essas pessoas. E o sobrenatural do Senhor se estabeleça. Um novo tempo, uma nova história, Senhor. Começa hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olhem para mim, olhem para mim. Esse momento é glorioso. Sinto a presença de Deus aqui. Como Deus ama vocês, como Deus te ama. Não há nada mais valioso no mundo, não há dinheiro que compra isso. Só Ele pode nos dar essa vida, essa unção. Será um tempo de mudança interna. Deus vai restaurar cada processo, cada passo, cada dia da sua história. Porque Ele nos ama, Ele sabe, Ele nos conhece. Ele conhece todos os nossos dias. E ainda assim, Ele diz para você: venha, porque eu quero te salvar. E isso vai acontecer, está acontecendo. E a partir de hoje, tudo será diferente. Eu quero dizer o seguinte: é importante que vocês se relacionem com Ele, porque Deus é Pai. Às vezes é difícil para a gente entender essa paternidade, mas só abra o seu coração. Deixe Ele trabalhar isso em você. Ele vai restaurar cada dia, cada processo no interior da sua alma. E, além disso, de vocês viver essa intimidade com Ele, através da palavra, vindo à igreja, frequentando uma célula, porque a partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. É o começo, né? É o início de uma jornada. Na fé, são
como bebês recém-nascidos, que entregaram o seu coração para Jesus. Mas tem todo um caminho para ser percorrido e para entender o plano do Senhor e o que Ele tem para vocês. E eu quero dizer, vocês não estarão sozinhos, porque hoje Deus te dá uma família, além da sua família biológica. Hoje Deus te dá uma família da fé, uma família chamada Igreja da Restauração. Essa é a sua nova família. Venha, família, dar um abraço neles. Vem, família, vem. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Nós queremos neste momento receber vocês. Não, vem cá, moça, vem cá, jovem, vem cá. Nós queremos, que esse é um momento tão importante. Nós vamos acompanhar vocês ali numa sala. Isso, por favor, alguém da minha equipe de 12 acompanhe lá. Nós vamos dar um presente para vocês, nós vamos orar com vocês. Então, acompanha quem é que está coordenando? Pastora Luciene ali junto com o Edmilson. Ali, ó, por favor, podem ir. Nós vamos entregar um presente, vamos orar por vocês. Acompanhem, pastora, o grupo, essa moça também. Isso. Um cuidado especial nesse momento tão glorioso. Eles vão lá orar por vocês. Vocês vão receber um presente de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Neuza, eu estou feliz de você estar aqui. A Neuza desencadeou um jargão na minha vida, que eu me apresento para a igreja hoje. Hoje eu sou o jovem pastor dessa igreja. Vocês sabem disso, né? Eu me apresento para os visitantes. Muito prazer, meu nome é Reinaldo, sou o jovem pastor dessa igreja. Tudo começou com essa irmã. Vem cá, Neuza, vem cá. A Neuza, quando a nossa igreja não tinha nem local para se reunir, nós alugávamos uma sala. A irmã da Neuza vinha à igreja. E aí ela falava para a Neuza, vai na igreja. Aí, esse vai na igreja, ela foi. O dia que ela foi, a irmã dela não foi. Aí ela foi na igreja, acabou o culto lá naquela reunião, na salinha. Acho que nós tínhamos umas 15 pessoas, 20 pessoas, não sei nem quanto nós éramos lá. E aí ela foi para casa e ligou para a irmã dela. Pô, eu fui lá e você não estava. A irmã falou, você foi? Eu fui. Ah, você conheceu o pastor? Ela falou, o pastor não, mas o filho do pastor estava lá. Olha, o filho do pastor é muito novinho. Eu falei, mas ele é novinho mesmo. Tá vendo? Por isso eu sou o jovem pastor dessa igreja. Tá vendo? Mas é uma bênção. Posso dar um testemunho? Pode, pega o microfone para mim ali, por favor. Tem um aí? O branquinho? Tá onde? Tá ali, ó. O branquinho tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso. Pode, dá um testemunho. Depois do seu testemunho eu vou dar a bênção para vocês, tá bom? Vem cá, sobe aqui, vem cá, para o povo te ver, vem. Eu fui muito abençoada quando minha vida era um transtorno. E quando eu vim para a igreja, na terceira vez que eu vim na igreja, o irmão se tivesse 20 pessoas na igreja no dia era muito. E aí o irmão deu os envelopes de oferta. E eu peguei aquele envelope. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse envelope? Eu não tinha R$1 para ofertar na casa do Senhor. E aquilo me incomodou muito. Eu não sabia o que eu fazia com o envelope. Se eu devolvia ou se eu levava para casa. Aí o pastor mandou levantar para abençoar as ofertas e eu levantei. Eu levantei e falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu não quero mais passar por isso na minha vida. Eu quero vir na sua casa e trazer uma oferta. E eu vou levar esse envelope para casa vazio. Mas no próximo culto eu vou trazer ele cheio. E levei o envelope vazio para casa. Na época eu nem orava, né? Não sabia nem orar. Eu falava com Deus. E Ele me ouve, viu?
Deus é maravilhoso na minha vida. E aí, eu comecei, todo dia à noite eu orava naquele envelope. E no domingo, quando eu vim para a igreja, eu trouxe uma oferta para o Senhor. E eu falo para vocês, a minha vida mudou. Eu era diarista, eu era faxineira, hoje eu sou uma empresária. Naquela época eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. Eu chegava no posto, eu punha R$10. Hoje eu mando encher o tanque e ainda dou caixinha para o freitista. E eu quero falar assim para você que está começando agora, que está vindo para a igreja, aceitou Jesus hoje pela primeira vez, que foi a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Não existe um tesouro maior do que isso, sabe? Se eu for contar meus testemunhos, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, na próximo culto eu conto mais um. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos pastores, a pastora Zeurides, que sempre me socorre, o pastor Maurício, pastora Thaís, pastor Reinaldo. Isso aqui é uma família de verdade, viu? Posso falar mais uma coisinha? Pode. Não estava vindo na igreja, tive um problema seríssimo de saúde. A minha filha ligou para eles. Já estava um tempão sem vir na igreja, né? É, a minha filha ligou para ela, para a pastora Thaís, e eles foram até o hospital. Eu tinha uma tomografia para fazer no dia. E quando esses dois chegaram lá no hospital, eu senti uma paz. Eu falei, eu estou curada. Deus já mandou seus anjos aqui. São bênção. Obrigada por tudo, viu? Você está bem agora, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Te amo, viu? Deus abençoe. Amém? Eu quero orar por vocês e encerrar essa reunião de hoje. Vocês foram edificados aqui? Então, eu quero lhe dizer, façam uma excelente colheita em todas as áreas da sua vida, porque vocês estão celebrando Shavuot. Amém? Festa da colheita, que inicia uma colheita extraordinária. Estenda suas mãos. Pai, eu quero abençoar o teu povo nesta manhã com teu grande e eterno amor, com a tua graça redentora, a graça do Senhor Jesus Cristo, e com as consolações do Espírito Santo, que o Espírito de vida, o Espírito de paz, o Espírito do Senhor governe cada um e os leve a viver o extraordinário e uma colheita sem precedentes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Beijo no coração, igreja linda, amo vocês. Deus abençoe. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tem um chamado.